Prazer estar recebendo vocês aqui de novo. Acho que é a primeira apresentação com coletiva de imprensa desse novo trabalho de 2026 e fico muito feliz. Então, tem certos jogadores, principalmente em determinados momentos do ano, que a gente vem aqui muito mais para brindar os jogadores e mostrar por que a gente fez a contratação, do que propriamente apresentar o jogador, né? A gente já chega quase conseguimos trazer esse jogador nessa condição e hoje não. Eu acho que nesse momento do Guarani a gente não precisa vir aqui para justificar nada. Eu acho que é um momento especial, a gente está conseguindo montar um elenco que a gente considera digno para representar o que o clube tem de objetivo para o ano que vem. Acho que mais do que essa formalidade de apresentar ele para o nosso torcedor, de apresentar para vocês da imprensa, a partir do dia 11 eles vão ter a oportunidade de se apresentar dentro do campo. Eu acho que muito do que o Guarani espera desse ano passa por eles, passa por esses atletas que estão chegando, né, juntamente com aqueles que ficaram. E deixo claro para vocês que nenhum jogador que ficou teve qualquer tipo de interferência ou que a gente ficou por peso de contrato. Pelo contrário, a gente acabou negociando praticamente todos que a gente queria negociar, liberar. São 9 já que a gente conseguiu fazer liberações. Exatamente para oxigenar mesmo o clube, o grupo, né? Mesmo com jogadores interessantes, a gente achou que era o momento de fazer uma troca maior, né? Fazer uma mudança mais ampla. Então, feliz com a montagem que está se instalando. Ainda falta ainda umas 2, 3 peças assinarem, mas está muito perto de finalizar já. E hoje, cara, uma alegria imensa e também preciso agradecer eles por comprar o projeto do Guarani. São meninos que ainda não jogaram Série C, né, que sempre em nível muito alto e que compraram pela camisa do Guarani, pela história do Guarani, compraram o projeto para vir trabalhar conosco. Então, primeiro Maurício, nosso zagueiro, feliz de estar aqui, muito bom te receber. Depois o Guilherme Paredes, ótimas informações, vários amigos em comum, ainda não tinha trabalhado com nenhum dos dois, mas os dois têm vários amigos em comum. Muito feliz também de te receber aqui. Tá? E aí abro para vocês para perguntas. Pode ir? Boa tarde, Maurício, Farney, Paredes. Prazer em conhecê-lo. Sou o Diego Alves da IPTV. É muito ainda no início de trabalho, mas, se possível, gostaria que você contasse como tem sido esses primeiros dias de pré-temporada aqui, conhecendo a comissão técnica do Guarani, que é comandada pelo Matheus Costa, os jogadores que, assim como você, estão sendo incorporados ao elenco para 2026. Enfim, as suas impressões desse início de trajetória aqui no Guarani. Obrigado. Boa tarde, Diego, tudo bem? Muito prazer falar com você. Primeiro, fui muito bem recebido aqui no Guarani. Eu escolhi estar aqui pela camisa, pela história, pela grandeza do clube. É claro que os jogadores que ficaram aqui, eles vêm com uma bagagem assim, uma pressão maior de não ter conseguido o acesso esse ano, né? Mas com esses novos jogadores se mistura essa energia, né? A energia da motivação que a gente vem trazendo nova e também dos jogadores que ficaram também a motivação de mostrar para a torcida que eles são capazes. Os treinos já começaram com uma intensidade e um nível muito alto, onde o treinador, a diretoria está cobrando muito empenho, muita dedicação para a gente retornar ao nível que o Guarani merece estar, né? Que é na parte de cima, na Série A. Então, eu acredito que com essa mescla dos jogadores que ficaram e os jogadores novos com essa energia, com essa motivação, com essa alegria de estar aqui, eu acho que vai ser a combinação perfeita para a gente conseguir o resultado final. Boa tarde, Maurício. Eu sou o Breno Beretta, da Rádio TV Bandeirantes. A gente já teve o prazer de conversar pelo telefone, mas eu queria que você falasse a respeito dessa chegada aqui, a disputa com jogadores de qualidade que você vai ter, né? Porque tem o Rafael, zagueiro, que está permanecendo, que foi o principal zagueiro da temporada. Tem outros zagueiros chegando, como o Jonathan, como o Donato. Como que você vê essa disputa na defesa do Guarani? Eu vejo que o Guarani vai sair bem servido de zagueiro, né? Eu vim aqui para buscar meu espaço para jogar, para buscar titularidade. Vou buscar em todos os jogos, todos os treinos. Eu sei que são 11 jogadores apenas que entram em campo no começo,
Mas eu sempre quero jogar, sempre quero estar dentro das 4 linhas. Claro, com respeito aos meus companheiros, a hierarquia, a escolha do treinador. Mas eu acho que o Guarani só ganha com isso, só ganha com a qualidade dos jogadores. E vai ser uma disputa saudável, com respeito, que é o que eu sempre tenho na minha carreira. Mas eu vou buscar o meu espaço. Tudo bem, Maurício? Eu sou o Antônio Lupe, da Rádio CBN aqui de Campinas. Seja bem-vindo ao Guarani. Queria que você falasse um pouco da tua trajetória no futebol no exterior, né? Porque você começou ali na base do São Paulo, passou por alguns clubes aqui do estado e depois foi embora, né? Futebol do Japão, futebol futebol da Arábia também. O que você traz dessas experiências que você viveu lá fora, agora retornando ao Brasil, depois Curitiba, Paysandu e agora chegando ao Guarani? Boa tarde. Então, eu fiquei quase 11 anos fora, né? Eu tive grandes treinadores, joguei com grandes jogadores, então a gente acaba assimilando e absorvendo muitas coisas boas, né? E em todos os países que eu fui, eu consegui me adaptar muito rápido. O meu estilo de jogo se adaptou tanto no Japão, que era mais rápido, um pouco de lentidão na Arábia Saudita, e um pouco mais reativo em Portugal, sempre me adaptei. E eu procuro juntar essas coisas, né? Juntar essas coisas junto com a experiência que eu trago desses lugares, dos títulos que eu conquistei e também das temporadas ruins, né? Que a gente acaba passando. Tudo é aprendizado nessa vida. E eu procuro principalmente passar para os mais jovens isso, né? Essa experiência, essa vontade que eu tô também de estar aqui no Guarani. É um projeto que me instigou muito e eu acompanho o Guarani há muitos anos, eu sei do tamanho dessa camisa e dessa torcida e eu quero só dar o meu melhor para o Guarani, juntar tudo que eu já passei das coisas boas e das experiências ruins para transformar aqui em um ambiente bom para a gente conseguir o objetivo final. Maurício, você falou dessas experiências ruins, né? E esse ano você veio do Paysandu, claro que não foi algo parecido aqui com o Guarani quando o Farney chegou, porque o Paysandu, se não me engano, tentou fazer uma reformulação ali no meio do campeonato quando as coisas não estavam dando certo, mas aí, quando viu, já era tarde e acabou sendo rebaixado. Dessa última experiência, que foi negativa, o que você teve como experiência profissional, né? O que você viu ali e falou assim, opa, se eu ver que vai acontecer aqui no Guarani esse ano, eu posso tratar de uma outra forma para que o resultado não seja o mesmo que a gente enfrentou lá em Belém? Sim. No Paysandu, tinha muitos jogadores bons, qualificados e vencedores na carreira. Só que o coletivo não foi bom, não foi bem aproveitado. Tem questão de estilo de jogo, tem questão de interação entre os atletas, porque hoje no futebol você não pode simplesmente contratar 4 zagueiros para jogar. Você tem que contratar um combinando com o outro, com uma característica, outro com outra, e você tem que entender o campo que você joga. Lá na Cruz era uma condição muito diferente. O time era bastante técnico, mas lá você não conseguia jogar com técnica e velocidade. Então, eu acho que não teve muito esse entendimento entre todos os setores, tanto dentro de campo quanto fora. Mas a minha parte, que é dentro de campo, eu procuro juntar esse coletivo, né, com as qualidades individuais, pra gente, porque só com o coletivo a gente vai conseguir. Não adianta um jogador fazer 35 gols e a gente brigar embaixo da tabela. Então a gente tem que, eu vou trazer essa experiência ruim que eu tive no Paysandu para que não aconteça aqui e o coletivo do Guarani se sobressaia. Ô Maurício, você já tem conversado com o treinador, com o Matheus Costa, sobre uma possibilidade de esquema de jogo? Vocês já têm conversado e trabalhado isso? Por quê? Porque ele, nessa temporada, ele começou no 4-3-3, que, ao meu ver, é o principal dele, é o forte dele. Em alguns jogos, o Guarani atuou com 3 zagueiros, né? Por exemplo, na segunda fase, o melhor jogo do Guarani, que foi contra o Náutico, fora de casa, foi com 3 zagueiros. E eu queria que você falasse sobre isso, se nos seus melhores momentos você estava atuando ao lado de 2 ou ao lado de um só, mais do lado direito, mais do lado esquerdo. Olha, eu não tenho preferência, eu não conversei com o treinador sobre isso ainda, mas eu já joguei em todas
as formações e também as posições, até de lateral eu jogo também se precisar volante. O que precisar, o Guarani pode contar comigo. Não tenho preferência, mas assim, quando eu conquistei a artilharia do Mundial de 2017, ao lado do Cristiano Ronaldo, eu estava jogando com linha de 4. Mas quando a gente foi campeão no Japão, onde foi o meu melhor momento da Champions League da Ásia, então a gente jogou com uma linha de 5. Eu me adaptei aos dois jeitos, então eu acho que com confiança, foco e trabalho, a gente vai conseguir com qualquer formação. Agora você vai me deixar. Eu vou perguntar: artilheiro com o Cristiano Ronaldo? Fui no Que Mundial. história que é essa daí? No Mundial 2017, eu fui artilheiro junto com o Cristiano Ronaldo no Mundial. Mas você era zagueiro. Zagueiro. Fez quantos gols? Fiz 2. Do Cristiano Ronaldo? 2 também. Que isso, então nós temos um novo Cristiano Ronaldo. E Grêmio, Real Madrid. Verdade, foram os 2 gols do Mundial de Clubes, é verdade. Entendi, boa. Bora lá? Tudo bem, Parede? Já tivemos a oportunidade, Antônio Lupe, da Rádio CBN, já tivemos a oportunidade de conversar também, mas acho que é sempre importante a gente falar mais sobre o Guarani, sobre essa pré-temporada, sobre o ano de 2026. Assim como o Maurício destacou, o Guarani ele vai viver uma temporada de muita pressão, até pelo tamanho do clube, mas por tudo que aconteceu em 2025. Como é que o Parede está se preparando para, primeiro, ter o Campeonato Paulista, provavelmente Copa do Brasil também vai ter, só aguardar a confirmação da CBF, mas o principal objetivo do ano, que vai ser a Série C do ano que vem, para que termine diferente do que foi esse ano, com o acesso. Seja bem-vindo ao Guarani. Boa tarde, obrigado. Eu fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui. Agradeço o Farney, presidente, o Elano, pela oportunidade de ter feito esse convite de eu estar aqui. Eu não pensei 2 vezes em estar aqui no Guarani, pela grandeza do clube, pela história. Já joguei contra algumas vezes. Enfim, acho que está todo mundo se preparando, né? Eu cheguei anteontem, estou me preparando junto com o grupo, dando o meu melhor, procurando melhorar alguns aspectos, ajustar uma coisa ou outra para poder ajudar o clube. E eu acho que vai ser um ano incrível, não tenho dúvida disso. Não é à toa que eu estou aqui também por conta disso, de ajudar o Guarani a conquistar os objetivos. De primeiro momento, já tem um grande campeonato, que é o Campeonato Paulista, que a gente tem que entrar firme, tem que dar o melhor para que a gente possa classificar, né? Alçar coisas maiores, que é o que o clube vem e tentando proporcionar, né? Isso que a gente conversou. É um clube que está reformulando, está querendo alcançar coisas grandes, isso é muito importante. E eu venho aqui para ajudar, para somar, para dar o meu melhor para que tudo isso possa acontecer. Boa tarde, Parede. Prazer, Diego Alves, da IPTV. Só voltando um pouquinho assim, ao ano de 2025, queria que você fizesse assim, um balanço de como você avalia a sua temporada, né? Chegamos ao final dela recentemente. Como é que você avalia que foi essa temporada para você? E você já citou algumas situações que te trouxeram ao Guarani. O fato de ter o Campeonato Paulista, né, o estadual mais visado, talvez também tenha sido um chamariz aqui para o Guarani também? Com certeza. Eu acho que o Campeonato Paulista é o campeonato mais visado que tem do Brasil, isso não tem dúvidas. E é uma das situações que fez com que eu estivesse aqui e estou aqui hoje. O clube está se preparando, a gente está se preparando. A minha temporada de 2025 começou em maio, né? Eu tive uma lesão, então eu joguei metade de uma temporada. Enfim, estava num clube onde me ajudaram bastante nesse processo de recuperação. Voltei a jogar lá e me ajudaram muito bem, toda a fisioterapia, enfim, médicos. Eu agradeço muito ao Vila Nova por isso. Mas estou aqui hoje e eu voltei a jogar em maio, cara. Eu acho que eu subestimei algumas situações da medicina para poder voltar a jogar. Era para eu voltar a jogar com 8 a 9 meses, eu voltei a jogar com 7 meses e meio. Então, foi tudo muito rápido e tem as consequências, né, de tudo isso. Voltar já de imediato, de uma lesão muito complicada para todo atleta,
ninguém quer passar por isso. Mas hoje em dia estou bem, estou com saúde, voltei muito bem, pude fazer bons jogos, ajudei o clube de alguma forma com assistências, os gols não saíram e não foi da forma que eu queria. E também tem outras coisas que eu acho que muitos não entendem, questão de mudança de treinador, mudança de cenários, como o Maurício tinha falado recentemente. Isso acaba atrapalhando o ano, entendeu? Essas mudanças. Eu acho que toda a sequência é muito importante para o atleta, também para a comissão técnica, isso é muito importante, a sequência. E o Matheus esteve aqui ano passado, esse ano já vai começar novamente, então isso é muito importante para o clube e principalmente para os atletas. Começar uma temporada, isso é muito importante. Então, tivemos 4 mudanças de treinador, cada um tem sua filosofia de trabalho. Isso acaba atrapalhando também, não é desculpa, mas acaba atrapalhando. Então, tenho minha parcela de culpa, mas tem várias situações em voltas que muitos de vocês e também torcedores não entendem essa situação e ninguém vê, né? Ninguém vê os bastidores. Só está ali para ver o espetáculo e pronto. Mas é isso, eu estou feliz, eu estou bem, eu estou com saúde, estou me preparando cada vez mais para estar no meu 100% até começar o Campeonato Paulista. E é isso, cara. Venho para ajudar, venho para somar, ajudar o grupo. Estamos montando um grupo muito qualificado, pelo que eu estou vendo, chegando grandes jogadores que já jogaram a Série A, jogadores que já jogaram a Série B e também a Série C propriamente. Enfim, estamos nos preparando para que a gente possa fazer um ótimo Paulista e, consequentemente, fazer uma ótima Série C e conquistar o tão sonhado acesso. Boa tarde, Guilherme. Prazer falar com você mais uma vez. E eu queria que você falasse como que tem sido esses primeiros dias aqui em Campinas, os primeiros dias de treino e também esses primeiros contatos com o novo treinador, né? O que você tem achado, o que você está esperando com eles já para 2026? A expectativa é a melhor possível. O Matheus é um cara que eu já conhecia da bola e também fora dos gramados. Ele é de Curitiba, a família dele toda de lá. Eu já tive uma relação com ele no Curitiba, quando eu estava começando. Ele também estava começando a carreira dele. Trabalhava com o Tcheco na época, juntamente com o preparador físico também, o Paulista estava lá na época. E é um cara que eu já conheço, um cara super inteligente. Eu acompanhei o trabalho dele também. É um cara que se qualifica, que se qualificou, né? E está muito bem preparado também, assim como a gente. E com certeza ele vai colocar ali tudo aquilo que ele quer para que a gente possa exercer da melhor maneira aquilo que ele nos pedir. Ô Parede, a temporada ela vai começar dia 11, né, com a disputa do Campeonato Paulista. Hoje é dia 10, vamos colocar um mês aí, tirando aqueles dias de festa, de final de ano e tudo mais. Como é que você observa essa questão da pré-temporada? E você falou dessa lesão, né, que você teve, que atrapalhou e você voltou até antes do que estava programado em relação ao teu retorno. O quanto esse período para você também, de preparação, de fortalecimento, de começar um ano realizando uma pré-temporada inteira, que acredito que ano passado você não fez por conta justamente dessa lesão, vai ser benéfico aí? Como é que você está vendo essa preparação para o Guarani visando 2026, com esse tempo de preparação? Ano passado eu tive, sim, um começo de pré-temporada no Japão, né? Eu cheguei em janeiro, fiz a pré-temporada inteira, tudo certo. Eu me machuquei em setembro, então voltei a jogar em maio. Mas a preparação está sendo muito boa. Como eu falei, o Paulista é um grande profissional, junto com a comissão, junto com todo o staff. Os trabalhos, pelo que eu pude ver esses 2 dias que eu estou aqui, são trabalhos muito específicos, trabalhos muito bons. A nível, puxar o currículo dele, é um cara que estudou, é um cara que já trabalhou com outros jogadores a nível de Premier League, a nível europeu, então é um cara super inteligente, super adaptado a isso. Então, estou me adaptando aos trabalhos, estou fazendo o meu melhor. São 2 dias só, é pouca coisa, mas já deu para perceber que os trabalhos são muito bons e com certeza vai ajudar todo mundo a se preparar e chegar muito bem à disputa do Campeonato Paulista. Falando um pouco mais sobre forma de atuar, né, posicionamento, você se sente bem em mais de uma função assim? O Matheus Costa ele vai poder, de repente, te testar em várias funções? Como é que
ele pode contar com você para diferentes cenários, né? Assim, como que você se sente melhor jogando? Olha, eu sempre fui extremo, né, em toda a minha carreira, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Mas eu tô aqui para ajudar, cara. Eu acho que onde ele vê que eu tenho potencial para atuar, eu acho que não vejo problema nenhum. Eu estou super aberto a isso, né? Enfim, ano passado eu joguei em várias posições, mas a gente não teve, como eu posso dizer, uma conversa antes, uma adaptação, tá entendendo? Então foi tudo muito. Trocava de treinador, pum, ia jogar em outra posição. Jogava lá direito, esquerdo, jogava por dentro de 9, jogava de segundo atacante, até de 10 eu joguei ano passado. Então, mas tem que ter uma adaptação, tem que ter uma conversa. Eu tenho certeza que o Matheus é super aberto a isso também e a gente está super preparado, a gente se conhece. Então, mas no que eu puder ajudar o Guarani, seja por dentro, por fora, enfim, da melhor maneira eu vou ajudar, jogando ou não jogando, sou a mesma pessoa, sou o mesmo profissional, sou um cara que vai dar o melhor pelo clube, independente, jogando ou não. Então, estou aqui para ajudar, para somar e dar o meu melhor. A gente chegou até a conversar recentemente com a questão de gols, né? E você até disse que se cobrava bastante por marcar mais gols. O Guarani, é claro, tirando como exemplo 2025, vai precisar fazer mais gols em 2026 para alcançar os objetivos. Até mesmo os atacantes de beirada, né? Como que você está vendo essa disputa sadia também com os atacantes de beirada, que tem muita qualidade, e os que permaneceram aqui no Guarani, né? Atacante vive de gol e também de assistência. Eu acho que aqui no Brasil só aparece quem fez o gol, né? Isso é nítido, mas eu procuro sempre ajudar com as minhas assistências. Eu também coloco em pauta isso. Aqui não conta, mas em vários outros lugares é importante, e é muito importante ajudar de alguma forma. E eu sempre venho fazendo isso. Como eu falei, eu terminei o ano, querendo ou não, como o segundo maior assistente do time. Então, voltando a jogar em maio. Então, é uma coisa boa. E eu me sinto feliz por isso. E honrado, enfim. E é isso, eu tento ajudar da melhor maneira. Tenho certeza que aqui esse ano que vem, vai ser um ano bom. Eu preciso também voltar a marcar. Eu também me cobro mais do que ninguém, entendeu? Eu junto com a minha família, somos as maiores cobranças. Então, é isso. Vou procurar dar o meu melhor, treinar, né, evoluir, para que eu possa me preparar cada vez mais. E os gols, eu acho que acontece naturalmente. Eu sou bem tranquilo quanto a isso. Antes, no começo da carreira, eu sofria um pouco mais, mas a gente vê que tudo é fase. Eu acho que tudo passa e já os gols vão voltar a sair e a gente vai voltar a ser feliz novamente. E é isso. Estou muito bem, estou motivado. É uma alegria imensa estar aqui no Guarani. Então, espero ajudar o clube e retribuir todo esse carinho e toda essa confiança que eles estão me passando, para que possa chegar lá no final do ano, a gente sorrir junto, se abraçar junto e ter conquistado todos os objetivos que a gente quer. Quero fazer só mais uma pergunta, o Maurício também depois, se quiser responder, é o mesmo questionamento, porque assim, vocês são jogadores de nível Série B, tanto é que vão ter a primeira experiência em jogar uma Série C no ano que vem. E a gente percebe muito esse primeiro discurso de pré-temporada, o conjunto, né? Paulista, Copa do Brasil, Série C de Campeonato Brasileiro. Mas vocês também têm a consciência, claro que tem a questão do orçamento, que aí cada um sabe o quanto quer receber, o quanto o clube pode pagar, mas de firmar esse compromisso, mesmo sabendo que o futebol ele é imprevisível, né? Se vocês fizerem um bom Campeonato Paulista, provavelmente muita coisa pode aparecer para vocês. Mas esse compromisso firmado com o Guarani, que o ano que vem o principal objetivo do clube é o acesso. Vocês, jogadores que têm uma qualidade, o próprio William Farias, Fernando Miguel, que pode estar chegando hoje também, que é um jogador de nível de Série A de Campeonato Brasileiro, vocês têm a consciência do tamanho do projeto que vocês estão abraçando, independentemente do que aparecer no ano que vem, no decorrer da caminhada, mesmo sabendo que vocês são profissionais e dependem disso para ganhar dinheiro, mas o comprometimento com o clube, isso também tem pesado na hora de assinar o contrato, sabendo que é uma Série C de Campeonato Brasileiro? Fiquem à vontade, se você também quiser responder, Maurício Paulite.
Com certeza. Mas a grandeza do clube também, eu acho que é muito importante, né? O Guarani é um clube que está na Série C, mas é um clube de Série B, Série A. Então, campeão brasileiro, enfim. Isso nos move, né, para estar aqui. Não é só o financeiro. Eu acho que hoje em dia, na minha vida e na minha carreira, eu acho que eu quero estar tranquilo, eu quero estar em paz, né? E aqui, pela conversa que eu sou muito de sentir as coisas, né? A conversa que eu tive com eles, com toda a diretoria, isso me fez refletir muito. Eu tinha outras propostas muito melhores, entendeu? Para estar em outros lugares, até fora do Brasil também. Mas eu escolhi estar aqui pelo desafio, pela grandeza do clube, porque eu sei que o Guarani não vai ficar onde está, entendeu? Não vai mesmo, porque é um clube muito grande, um clube que merece todo o respeito. É um clube de... Tá doido, não tem palavra para descrever o Guarani. E eu estou muito feliz de estar aqui e vou ajudar da melhor maneira o clube a conquistar esses objetivos. E é isso. Estou motivado, feliz para que essas coisas possam acontecer e a gente se abraçar no final do ano e ser feliz. Então, respondendo a pergunta, eu não vim aqui pelo dinheiro, né? Pela questão financeira. Eu vim pelo peso da camisa, pelo projeto. Não, tenho certeza que o Guarani ele tem tudo para voltar a ser um dos pilares do futebol brasileiro, que é uma torcida fanática, uma cidade maravilhosa e o compromisso da diretoria em fazer uma equipe competitiva e ser campeão da Série C. Eu vi que o Guarani foi o maior público da Série C, né? Isso não é por acaso, então isso já é um ponto a favor e um pontapé inicial para a gente toda vez entrar motivado dentro de campo e conquistar o objetivo.